No domínio espiritual, nem todos os fiéis são classificados da mesma maneira. Existem crentes que são espiritualmente frios, enquanto outros possuem um fogo espiritual tão intenso que os demônios conseguem percebê-lo a grandes distâncias. Neste vídeo, vou revelar 5 sinais que indicam se você é um cristão fervoroso ou não. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus declarou: "Quem dera fosses frio ou quente." Isso quer dizer que, no reino espiritual, um crente é considerado frio ou quente. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista afirmou: "Eu, na verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Note que João destaca especificamente que você será batizado não apenas com o Espírito Santo, mas também com fogo. O primeiro indício de que você possui fogo espiritual é que a escuridão sempre se torna muito desconfortável em sua presença. A sombra rapidamente recua quando o fogo espiritual está presente. A presença da luz transforma completamente a atmosfera espiritual. Sempre que você adentra um lugar, o ambiente espiritual desse local muda imediatamente. Mesmo sem proferir uma palavra, sua presença altera o clima espiritual. Você não precisa falar nada espiritual ou citar escrituras. Só o fato de estar ali já modifica a atmosfera, porque luz e trevas não coexistem. Quando você entra em uma sala onde ocorrem conversas profanas, as pessoas param de falar ou sentem a necessidade de mudar de assunto. Em situações extremas, pode até acontecer de alguém sair da sala. Não por causa de algo que você tenha feito, mas porque o fogo de Deus que habita em você as deixa bastante desconfortáveis. Você não vê, mas elas sentem. Não é a você que elas reagem, e sim ao Espírito de Deus que habita em você. E como o Espírito maior sempre domina o menor, o Espírito de Deus dentro de você provoca uma reação. Por isso, às vezes, quando você entra em um lugar, as pessoas começam a cochichar ou fofocar. Não porque você seja ruim, mas porque há um conflito espiritual entre o Espírito em você e o Espírito nelas. Na verdade, permita-me dizer o seguinte: sempre que você entrar em um ambiente e as pessoas começarem a atacá-lo sem motivo, não responda. Se reagir a esses ataques, estará enfraquecendo o poder e o fogo de Deus que há em você. Muitas dessas provocações são armadilhas. O inimigo as instiga para que você fique irritado e perca sua sensibilidade e fogo espiritual. A irritação delas contra você é simplesmente um sinal de que você carrega uma presença que as incomoda. Isso não tem relação com você pessoalmente. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, a Escritura declara: "Esta é, pois, a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há treva alguma." Quando essa natureza divina habita em você, ocorre um conflito automático com tudo que se opõe a Deus. Você se torna um confronto ambulante com o reino das trevas. As pessoas podem não entender por que se sentem desconfortáveis perto de você, mas os espíritos sabem exatamente com o que estão lidando. Não se trata de falsidade, e sim de carregar uma presença tal que a impureza naturalmente se sinta exposta. Reflita sobre isso. Quando alguém acende uma luz forte em um quarto escuro, a escuridão não resiste à luz. Ela simplesmente não pode permanecer onde a luz está presente. É exatamente isso que acontece quando você possui fogo espiritual. Portanto, quando entrar em um ambiente e perceber que as pessoas saem ou ficam irritadas, não se preocupe em questionar o motivo. Apenas deixe que elas vão embora. O segundo sinal de que você possui fogo espiritual é que suas orações produzem resultados extraordinários. Quando os portadores do fogo oram, o céu se move. Não porque sejam especiais, mas porque aprenderam a alinhar seus corações completamente à vontade de Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Escritura nos ensina: "A oração do justo, fervorosa e eficaz, muito pode em seus efeitos." A palavra eficaz em grego é enérgio, que significa ser ativo, energético e poderoso em ação. Note que diz oração fervorosa. A palavra grega para fervorosa é zeo, que literalmente significa ferver com calor. Ela descreve orações que ardem, orações que queimam com santa paixão e súplica para que a vontade de Deus se realize. Quando você carrega fogo espiritual, suas orações não são meras conversas casuais com Deus, são intercessões ardentes que tocam o coração do céu.
Os portadores do fogo não rezam apenas em momentos difíceis, eles vivem em constante comunhão com Deus. E quando fazem pedidos específicos, essas orações carregam o peso do relacionamento íntimo que possuem com Ele. Suas palavras não ecoam ao vento, porque vêm de um lugar profundo de conexão com o Pai. Orações sem fogo são apenas ruído irreligioso no espírito. Porém, orações batizadas com fogo derrubam as portas do inferno. O terceiro sinal de que você carrega fogo espiritual é que está sempre sujeito a ataques espirituais. Isso pode parecer negativo, mas entenda, o inimigo só luta contra o que ameaça sua presença. Se sua vida não representasse perigo para o reino das trevas, por que os demônios perderiam tempo atacando você? Mas quando você possui fogo espiritual, torna-se um alvo, pois é uma ameaça às operações inimigas. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra: pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste tempo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esta não é uma batalha à distância, é pessoal, intensa e constante. Os bombeiros compreendem que o aumento das investidas geralmente indica que estão avançando na direção correta. Quando o inimigo começa a interferir em suas finanças, relacionamentos, saúde ou mente, muitas vezes é porque você possui algo que ameaça seus planos. Mas eis a chave: os mesmos ataques que poderiam destruir um cristão indiferente apenas fazem os portadores do fogo brilharem com mais intensidade. Você passa a encarar os ataques espirituais como confirmações de que está trilhando o caminho certo. Quando o inferno começa a se inquietar com a sua missão, você sabe que está caminhando rumo ao seu verdadeiro propósito. O fogo que arde dentro de você não se apaga com os ataques, ele se fortalece e se intensifica. O quarto sinal é que as pessoas se sentem fortemente atraídas por você ou fortemente repelidas. Não existe uma reação neutra ao fogo espiritual. Você perceberá que as pessoas ou amam estar próximas de você por sentirem a presença de Deus, ou ficam desconfortáveis e evitam sua companhia porque sua própria presença as condena. Jesus experimentou esse mesmo fenômeno. Em Lucas 4, 28-29, lemos: ao ouvir isso, encheram-se de ira, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para precipitá-lo dali. Essas pessoas passaram de ouvir os ensinamentos de Jesus a querer lançá-lo de um penhasco em questão de minutos. Por quê? Porque o fogo da verdade de Deus expôs a escuridão em seus corações. Quando você carrega o fogo espiritual, você atrai pessoas sedentas por Deus, mas também enfrenta a rejeição daqueles que amam a escuridão. Não leve a rejeição para o lado pessoal. Não é sobre você enquanto pessoa, mas sim sobre a luz que você carrega em conflito com a escuridão que eles escondem. Você saberá que carrega o fogo espiritual quando cristãos mornos considerarem sua paixão desconfortável. O quinto e mais poderoso sinal é que milagres e avanços sobrenaturais acompanham sua vida continuamente. Não me refiro a experiências isoladas na vida. Os portadores do fogo vivem num reino onde o sobrenatural torna-se natural, pois compreendem que milagres não dependem de sua habilidade, mas da disposição de Deus em manifestar seu poder por meio de vasos rendidos. Em Marcos 16:17, Jesus afirmou: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Essa é a vida cristã comum para os carregadores do fogo. Milagres não acontecem apenas perto deles, mas frequentemente acompanham suas vidas como companheiros fiéis. Cura flui por suas mãos, o avanço se manifesta em suas circunstâncias e situações impossíveis se tornam oportunidades para Deus mostrar sua glória. Mas entenda isto: os milagres não são o objetivo final. O fogo é o foco. Quando você carrega o fogo da presença de Deus, os milagres se tornam um resultado natural desse relacionamento. Você está simplesmente andando tão próximo de Deus que o poder dele flui espontaneamente por todas as áreas da sua vida. Os portadores do fogo sabem que não são a fonte do poder, mas apenas o canal. Aprenderam a diminuir para que Deus possa crescer. Morreram para seus próprios planos tão totalmente que os propósitos de Deus podem fluir livremente por suas vidas.
Esse fogo não pode ser falsificado ou fabricado. Não se trata de adoração em voz alta ou demonstrações emocionais. Trata-se de entrega completa à vontade de Deus e dependência total do seu espírito. Quando você alcança esse nível de abandono absoluto a Deus, o fogo dele começa a arder dentro de você. E esses sinais se tornam evidência natural da sua presença em sua vida. Se você reconhece esses sinais em si, agradeça a Deus pelo fogo que ele colocou em você. Guarde-o com cuidado. Alimente-o constantemente com a oração e a palavra de Deus. E nunca permita que tradições religiosas ou um cristianismo morno o convençam a apagar sua chama. O mundo precisa de crentes que brilhem intensamente para Deus. Se ainda não percebe esses sinais, não desanime. Clame a Deus por um novo batismo de fogo. Peça a Ele que inflame seu espírito com santa paixão. Entregue todas as áreas da sua vida ao seu senhorio e observe como Ele começará a acender uma chama dentro de você, que jamais se extinguirá. A maior lição deste texto é que ser cristão fervoroso não é apenas sobre crenças ou rituais, mas sobre carregar o fogo do Espírito Santo que transforma a nossa vida e o ambiente ao nosso redor. Esse fogo espiritual provoca reação, porque expõe o que está oculto, faz orações terem poder real e contínuo, e nos posiciona como soldados na batalha contra as trevas. Encarar ataques e rejeições não deve abalar nossa fé, mas fortalecer nossa chama interior. Entregar-se completamente à vontade de Deus e buscar o relacionamento íntimo com Ele é o segredo para viver uma fé ativa, vibrante e que produz frutos sobrenaturais. O fogo de Deus não é para ser apagado, mas alimentado com oração e palavra. Assim, se tornamos canais vivos do poder divino para transformar o mundo. Reflita sobre como a sua presença tem impactado os ambientes que você frequenta. Você tem sentido o fogo do Espírito aceso dentro de si, causando transformação e atraindo ou repelindo as energias espirituais ao seu redor? Às vezes, a rejeição pode ser um sinal de que estamos no caminho certo, enfrentando as trevas com a luz de Deus. Será que você tem resistido às investidas do inimigo ou tem permitido que o fogo esfrie? O verdadeiro desafio não está em evitar os ataques, mas em manter o fogo ardendo forte, sabendo que isso é um sinal de que Deus está operando em sua vida. Pergunte-se: estou disposto a abrir mão do meu conforto para que Deus possa agir plenamente através de mim? Essa chama que arde em seu coração pode ser a diferença entre um cristianismo morno e uma vida repleta do poder de Deus. Agora me diz, qual foi o momento em que você percebeu o fogo de Deus agindo em sua vida? E como você mantém sua fé e chama espiritual acesas diante das dificuldades? Compartilha um pouco disso com a gente. Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que vão fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus. Vamos juntos manter essa chama acesa e transformar vidas?